Oi, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e nesse vídeo eu quero muito conversar com vocês sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu terminei de ler esse livro faz umas 2 semanas, mas sabe quando tu termina de ler um livro e ele não sai da tua cabeça? Eu não consigo parar de pensar sobre ele, então eu sou obrigada a falar sobre ele. Porque esse é um clássico da literatura russa e eu não sei da onde que eu tinha tirado a ideia de que literatura russa era uma coisa muito difícil, muito inacessível, mas não tem nada a ver. Esse livro foi super fácil, super tranquilo de ler, então eu quase que me sinto na obrigação de ficar panfletando ele por aí, além do fato de ele ser muito bom. Mas ele também é muito fácil de ler, diferente de vários clássicos que a gente vê por ali. A linguagem parece que foi escrita ontem, a história ela é assim, direta e reta, mas tem uma coisa que eu achei muito legal, que se tu quiser, tu consegue fazer com que a história seja complexa lendo nas entrelinhas. E como eu falei, a história é super simples, ela vai falar sobre esse cara, o Ivan Ilitch, que ele era um juiz muito famoso, mas quando ele tem ali, tipo, 40 e poucos anos, ele tropeça, machuca, assim, a lateral do corpo, e isso se desenvolve numa doença que, eventualmente, acaba matando ele. E é praticamente só isso que conta no livro. Vai contar um pouquinho antes, né, de, tipo, como que ele virou juiz, aí ele casa com a esposa dele, tem alguns filhos, e já pula direto pra essa parte da doença dele, que é a maior parte do livro, é ele basicamente definhando até morrer. Só que a questão desse livro não é necessariamente a história da vida dele, é o jeito que o Tolstói conta, é ali que tá o tal do temperinho, e é essa parte que é muito boa, porque o Tolstói é muito bom em fazer aquele negócio que a gente chama do show don't tell, né? Que em vez de tu falar, tipo assim, ai, a vida do Ivan era miserável, ele vai te mostrar como é que a vida dele é. Então, por exemplo, ele mostra os amigos dele, o livro começa com os amigos dele sabendo sobre a morte dele, e a reação dos amigos dele não é tipo, ai que merda, né, meu amigo morreu, tô triste. É uma coisa meio tipo, ah, que bosta que ele morreu, mas tomara que eu consiga pegar o cargo dele. Ah, a gente vai lá, né, no velório do cara, mas depois a gente vai lá, vamos jogar umas cartas? E na minha opinião isso é muito bom, porque é aquele jeito que, em vez do autor te segurar pela mãozinha e falar o que que tu tem que sentir, ele te mostra os fatos que aconteceram e tu tira as suas próprias conclusões e tu começa a entender que, cara, realmente, né, esse cara só tinha amigo que não servia pra nada, que não tava nem aí pra ele. E a partir dessas coisinhas, o livro vai te mostrando como que a vida desse cara era miserável, né? Porque as pessoas tratam ele mal, ou não necessariamente mal, mas assim, com indiferença. Ninguém tá ligando que ele tá ali doente, sofrendo e passando dor o tempo inteiro. Tá todo mundo tipo, ah, daqui a pouco morre. E o livro também não fala de um jeito pra, tipo assim, ah, te fazer sentir a pena do Ivan. Ele te mostra as coisas que aconteceram na vida dele e tu, se tiver um pingo de empatia, vai sentir um pouco de coisas a respeito dele, né? Porque o Ivan também teve uma vida que ele se arrepende muito das coisas que ele fez, né? Então, ele fala que ele se arrepende de ter casado com a esposa dele, porque foi meio que aqueles casamentos por conveniência, que nenhum dos dois gosta muito um do outro, eles brigam o tempo todo, cada vez por coisinhas bestas. E até no final, né, enquanto o Ivan tá ali definhando daquela doença, ela nem se digna a estar do lado dele, é tipo assim, sabe, sentir alguma coisa pelo cara que tá ali sofrendo. Ele também se arrepende muito de outras coisas que ele fez, e tem uma parte que eu acho muito boa, porque representa todo esse arrependimento dele, sem falar necessariamente que ele tá arrependido da vida. Porque é uma parte em que ele tá pedindo a Deus pra curar a saúde dele, e ele fala mais ou menos assim, que se Deus trouxer de volta a saúde pra ele, deixar ele viver de novo, ele vai fazer tudo o que ele tava fazendo do mesmo jeitinho. E daí ele para e pensa, não, peraí, mas é que a minha vida era uma porcaria do jeito que eu tava vivendo. Não, então calma, não. Se Deus me devolver a minha saúde, eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer o que eu realmente queria fazer, eu vou tomar outras escolhas, eu vou mudar o rumo da minha vida. E é aí que tu percebe o quanto ele fez escolhas erradas na vida dele, o quanto ele se arrepende de tudo. E é uma forma também, né, do Tolstói passar pra gente essa mensagem de tipo, tu ainda tem controle da tua vida, então é bom que tu siga caminhos que façam sentido pra ti, em vez de se acomodar, em vez de aceitar as coisas que não estão tão legais ali na tua vida, mas sem ser aquele papo meio de coach, sabe? E tu vê um cara passando por esse processo, essa reflexão na cabeça dele, e tu vai acompanhado junto com ele nesse processo, e daí tu começa a pensar da tua própria vida. É muito bom, cara, é assim, ó, é uma viagem, e é um livro pequenininho, mas que ele te carrega e ele fica vivendo dentro da tua cabeça
como se ele tivesse sido um livro de 1000 páginas. E são todas essas coisas que fazem com que esse livro tenha sido muito gostoso de ler, porque realmente tu sente as coisas não porque o autor tá te falando que tu tem que sentir tristeza, que tu tem que sentir pena, mas porque tu realmente tá vivenciando aquela situação ali no livro e tu sente os teus sentimentos muito naturalmente. E outra coisa é que esse livro traz algumas ideias que às vezes tu nem percebe necessariamente enquanto tu tá lendo, porque são detalhezinhos, sabe? Mas depois de ler e quando tu tá pensando na história, tu começa a refletir sobre isso. Por exemplo, o fato do livro se chamar A Morte de Ivan Ilitch, como se a morte dele tenha sido a parte mais importante da vida desse cara. E nem só isso, mas assim, a morte dele é meio tosca, sabe? Tipo, poxa, ele tropeça, bate o lado e isso mata ele. Como assim? E tu começa a pensar nas improbabilidades da vida, na finitude da vida e também como ele tá morrendo, ele tá sofrendo, né? Ele passa muito tempo sofrendo antes de realmente morrer e ele sabe que não tem cura pra essa doença que ele tem. Ele vai em vários médicos e cada médico fala pra ele uma coisa diferente, nenhum deles sabe exatamente o que ele tem. Um médico fala, toma esse remedinho aqui, o outro fala, descansa que vai passar. Ninguém sabe exatamente o que ele tem e ele meio que tem a consciência de que ele tem uma doença terminal, ele sabe que ele vai morrer disso, que não tem cura e ele tá tendo que lidar com o fato de que estou aqui definhando, sofrendo, cada dia eu passo mais dor, um dia eu vou morrer e não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. Então ele é obrigado a olhar pro fato de que ele vai morrer. E tem uma parte do livro, inclusive, em que ele fala, tipo assim, eu sei que as pessoas morrem, mas eu nunca achei que isso aconteceria comigo, sabe? Aquele negócio que todo mundo pensa, tipo assim, vai acontecer as coisas ruins lá com os outros, mas não vai acontecer comigo. E quando acontece com a gente, é tipo, eita. E, inclusive, falando sobre essa parte, né, de como ele tinha ali uma doença que não tinha cura, que não tinha nada que ele pudesse fazer, eu vi um comentário de uma enfermeira falando sobre como esse livro costuma até ser usado pra ajudar profissionais da saúde ou pessoas que cuidam, né, de pessoas que estão ali doentes ou idosos a entender o lado deles e ter mais empatia. Porque, por exemplo, no caso do Ivan, ninguém se digna a ficar do lado dele enquanto ele tá ali sofrendo e morrendo. As únicas duas pessoas que sentem alguma coisa por ele e, tipo, sabe, tentam fazer alguma coisa pra amenizar essa dor dele, são o filho dele, que é uma criança pequena, então assim, ele não consegue fazer muita coisa, e um dos empregados da casa, que ele faz muita coisa pra ajudar o Ivan. Então assim, às vezes são coisas bobas, sabe? Tem uma cena em que ele segura as pernas do Ivan pra cima, porque isso ajuda ele a sentir menos dor, e a própria esposa dele começa a debochar, fala tipo assim, esse cara vai ficar aí, né, segurando a tua perna, e o Ivan fica tipo, velho, sabe, é uma coisa simples que o cara pode fazer, que ajuda ele a sentir menos dor, e a esposa tá ali debochando, sabe? Tem até uma parte em que o Ivan fala que ele queria que as pessoas sentissem pena dele. E chega até a ser um pouco ridículo, parece meio infantil ele ficar ali dando birra, querendo que as pessoas sintam pena dele. Mas assim, quem nunca, sabe? Quem nunca esteve doente e dá aquela vontade, tipo assim, sente pena de mim, caramba! Pô, entende que eu tô sofrendo, me faz, sabe, uma sopinha. E as pessoas não sentem isso por ele. Ninguém tá nem aí pro que ele tá sentindo, ninguém tem empatia, ninguém liga pra ele. E no caso do Ivan, ainda é uma dor dupla, né? Porque tem a dor física, que ele sofre, sente muita dor por causa disso, mas também tem a dor emocional, do fato dele tá tendo ali basicamente uma crise existencial, sabendo que ele tá sofrendo de uma coisa que não tem cura, não tem o que fazer e ele vai morrer. Então são dois pesos muito grandes na vida dele e ninguém entende nenhum dos dois. E daí quando tu tem uma pessoa fazendo uma atitude super pequenininha pra ele, sabe? Tipo, segurar as pernas dele pra cima, porque isso alivia um pouco a dor e fazer um pouco de companhia ali pra ele, isso tudo mostra como a empatia é simples. Tu não precisa fazer milagres na vida da pessoa. É só tu tá ali, tu entender um pouco das necessidades dela e mostrar que tu se importa com a saúde, com o bem-estar dela. É claro que esse é um livro deprimente, né? Tipo, pô, ele fala sobre morte, ele fala sobre doença, ele fala sobre tristeza desse cara e em partes ele chega até a ser um pouco monótono e repetitivo, porque ele fica ali definhando e sofrendo, ele vai no médico e o médico não sabe, ele vai no outro médico, o médico também não sabe o que ele tem e ele vai piorando e piorando, mas é justamente nesse processo que tu consegue entender e absorver e ler nas entrelinhas, né? Por isso que eu falo que se tu ler nas entrelinhas, esse livro fica muito melhor e ele acaba grudando na tua cabeça por conta disso. E particularmente eu costumo gostar tanto de livro que faz isso, sabe? Que te traz essas reflexões, que traz esses momentos em que na história às vezes eles são
super pequenininhos, é um detalhe ali que tá acontecendo, mas que ele fica vivendo dentro da tua cabeça e ecoando ali dentro, porque tu não consegue parar de pensar nisso. E é isso que me faz ter vontade de ler mais ainda desses livros russos, porque eu lembro que quando eu li Lolita, ele também me fez pensar muito sobre essas coisas, que é outro livro que dá pra tu só ler ali e entender a história, mas se tu começar a questionar os detalhezinhos e as consequências das coisas, e as complicações, os fatores, tal, ele fica muito mais interessante pra ser discutido de verdade. E eu fico um pouco embasbacada de que esse livro aqui, A Morte de Ivan Ilitch, não tem nem 100 páginas, o bichinho é minúsculo e ele cara, eu juro que eu ficaria assim horas e horas discutindo sobre esse livro. E daí isso me dá mais vontade ainda de ler os outros clássicos russos, principalmente os outros 2 livros do Tolstói, né? Eu sei que tem Ana Karenina e Guerra e Paz, que são muito grandes, e se tu já leu algum desses 2, me recomenda aqui embaixo qual dos 2 é mais interessante pra começar. Eu quero ler os 2, mas assim, eu tenho um pouquinho de receio, porque eu sei que os bichinhos são grandes, então dá aquele medo, né, de começar. E se tu já leu esse livro também, me conta aqui embaixo nos comentários o que tu achou dele, se tu gostou dele tanto quanto eu, ou se tu não gostou, me conta também por quê, porque eu gosto muito de ser advogada do diabo, sabe? Eu gosto muito de ver o porquê que as pessoas gostam ou não gostam das coisas, então não tem problema nenhum se tu não gostou desse livro, eu gosto de fofocar. Muito obrigada por ficar me ouvindo enaltecer esse livro e babar em cima dele até aqui nessa parte do vídeo. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de curtir ele, por favor, e se tu for novo aqui no canal, eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura, e se tu também gosta de conversar sobre esse tipo de coisa, se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.